Deus. Amados, eu quero colocar já de cara Romanos 15, versículo 4. Você que está com a tua Bíblia e quiser abrir, Romanos 15, versículo 4. Eu tenho ali, mas como a gente... Deixa eu ver se não vai soprar aqui. Vai. Aqui. A palavra de Deus diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém, queridos? Então repete comigo: esperança. É o que o Senhor está falando conosco nesses dias. Precisamos ativar a nossa fé, precisamos ter esperança, amém, queridos? A fé cristã, ela é baseada em uma aliança eterna e imutável com Deus. A nossa salvação não se baseia em sermos suficientemente bons, ou assinalarmos os requisitos certos, ou tentarmos ser melhores, ou praticarmos boas obras. Não, queridos, nós somos salvos, eu e você somos salvos, você está salvo por causa da aliança. Fala para o teu irmão: aliança. A aliança que firmamos com Deus. Então nós temos uma aliança com Deus. Essa é a ideia de aliança, ela é vista em toda a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Em termos não bíblicos, uma aliança é um acordo, um contrato legal, vinculativo. Queridos, quando você se casa, ou quando você faz um empréstimo, ou quando aluga uma casa, ou assina um documento, você faz uma espécie de convênio, um acordo, em que ambas as partes fazem certas promessas, assumem determinadas responsabilidades diante de outra pessoa, uma a outra, amém, queridos? Então a aliança significa que eu tenho um acordo com alguém, eu tenho compromisso com alguém, eu fiz promessas a alguém, amém? Tudo bem até aqui, queridos? Glória a Deus. Em termos bíblicos, uma aliança entre Deus e o seu povo tem um significado ainda maior, queridos, pois forma a base de como Deus interage com o seu povo. A aliança mais frequentemente referida por Jesus como a lei é a aliança mosaica. Amados, dada a Moisés no Monte Sinai, essa aliança ela foi estabelecida com regras de como o povo escolhido por Deus concordaria em viver. Então Deus deu ao povo direções através das leis mosaicas de como deveriam proceder diante daquilo que eles estavam se inserindo, no lugar onde eles estavam sendo colocados. Amém, queridos? Isso não é novidade para ninguém, amém? Glória a Deus. Então assim, a lei ela dava diretrizes de como Deus queria que as pessoas vivessem e como deveria ser uma vida sem pecado. Mas para cada ser humano que já viveu, preste atenção, queridos, para cada pessoa que já viveu, era um padrão impossível de ser alcançado por si só. E isso significa que o homem jamais conseguiu alcançar o padrão de Deus por ele mesmo. Amém, queridos? Então, eu e você não temos esse poder, não temos essa condição. Nós precisamos de alguém para nos auxiliar, já entraremos nisso. Mas Deus tinha um plano, fale comigo, glória a Deus. Glória a Deus que Deus tinha um plano, queridos, porque se dependesse de nós, nós estávamos perdidos, amém? João 3,16, esse é o plano de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o... Vocês leem comigo, tá? Vamos ler bem forte lá, queridos, desde o começo. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O próximo versículo. Pois Deus
não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E o próximo versículo diz: quem nele crê, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, glória a Deus, que Deus tinha um plano de nos libertar, de nos salvar, de nos resgatar. Amém, queridos? Olha só, queridos, como Deus é maravilhoso, porque nós não poderíamos alcançar o padrão estabelecido através das leis mosaicas, mas Deus tinha um plano para nos salvar. A esperança encontrada aqui, queridos. Aqui nós podemos olhar e ter esperança. Por quê? Aqui está a verdade do Evangelho, amados. As boas novas da nova aliança estabelecida por Deus. Uma nova aliança estabelecida com cada um de nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então existe uma aliança que é estabelecida entre Deus e o povo, quando este povo aceita Jesus Cristo, reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Vocês estão aqui, queridos? Deus é bom? Então vamos aplaudir o Senhor porque Ele merece. Deus é maravilhoso, queridos. Deus, em seu amor, em sua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de sermos salvos. Queridos, preste atenção nisso. Salvos não pela lei, porque pela lei nós somos condenados, mas pela graça de Deus. E a graça de Deus é o sacrifício de Cristo naquela cruz. Essa é a graça de Deus. Esse é o favor que nós recebemos de graça de Deus, sem ter feito nada para merecer. Vocês estão entendendo, queridos? Não fizemos nada e Deus nos abençoou. A nova aliança ela é estabelecida através do que Jesus fez na cruz. O sacrifício de Cristo naquela cruz, queridos, Ele assina. É a assinatura que precisava nesse contrato, que eu e vocês jamais poderíamos assinar. O castigo que merecíamos, ele veio sobre Jesus. Queridos, Ele foi a expiação total. Lá no Antigo Testamento, queridos, tinham os sacrifícios para expiação dos pecados do povo. No Novo Testamento nós vemos que Jesus Cristo foi a expiação. Jesus, Ele morreu para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Queridos, Jesus pagou integralmente a pena pelos nossos pecados, não foi pela metade. Essa conta ela não foi paga parcialmente, queridos. Foi completa. Vocês estão entendendo? Estão entendendo como isso é maravilhoso? Amados, ao confiar em Jesus, e somente em Jesus, nós somos salvos e levados às promessas da nova aliança. Jesus, Ele cumpriu completamente a antiga aliança para que através da fé nele, nossos pecados sejam perdoados e nós tenhamos garantia de um lugar no céu. Glória a Deus. Quem pode se alegrar com isso? Amados, aleluia, nós temos um lugar no céu. Então a esperança que encontramos aqui é a bela misericórdia de Deus. Para comigo e para contigo, através da nova aliança, somos salvos não pelas nossas obras, mas pela fé. Queridos, não é o quanto você se dedica a uma obra, mas sim o quanto você crê no Filho de Deus. Isso que te leva em direção ao propósito final. É isso que te conduz, é isso que faz você permanecer, é isso que faz você ficar até o final. Queridos, tudo bem até aqui? Posso começar a pregar então agora? Essa foi só uma introdução. Amém? Então eu quero te convidar a analisar a história de uma mulher. Amados, a história de uma mulher que aparentemente ela havia perdido, parecia ter perdido a esperança, ou melhor, o que ela vivia era o suficiente para não ter mais esperança. Amados, quando nós paramos para analisar um pouco mais fundo, o que nós vemos é que coisas boas não aconteceram na vida de Ruth. Ruth tinha tudo para desistir.
Ruth tinha tudo para abandonar. Ruth, ela tinha tudo, queridos, para falar: ei, falou sogra, vou seguir o meu caminho, você segue o teu, eu vou servir o meu Deus, você serve o seu. Vocês estão aqui, queridos? Amados, as coisas boas aconteceram na vida de Ruth porque ela fez várias coisas certas ao longo do caminho, mesmo que no início as coisas que ela estava vivendo não pareciam ser boas. Então, se você analisar a vida dela, você começa, até falar assim: não, tudo bem, porque afinal, olha como era a vida dela. Você até concordaria se ela optasse por um caminho diferente, porque afinal, olha só como que era triste a história dela. Mas, amados, a gente vê que ela começou a tomar algumas atitudes. Fala para o irmão que está ao teu lado: é uma atitude que muda a nossa vida. São atitudes que mudam as nossas vidas, queridos. Palavras são legais, mas o que muda as nossas vidas são as nossas atitudes. As nossas atitudes, elas podem nos levar para o centro da vontade de Deus ou nos distanciar de lá. Vocês estão aqui? Amados, Deus abençoou essa mulher de uma forma poderosa. Por quê? Porque ela escolheu um caminho, ela tomou uma decisão. E existem alguns princípios que nós podemos aprender com essa história. Há coisas que nós podemos fazer nas nossas vidas que trarão bênçãos de Deus sobre nós se a fizermos. Mas se não a fizermos, poderemos impedir que Deus nos abençoe. Queridos, agir conforme a vontade de Deus pode sim atrair as bênçãos de Deus, quem crê nisso? Mas agir contrário também pode impedir que as bênçãos cheguem. Amém, queridos? São fatos. E eu quero te mostrar 3 pontos, queridos, da vida de Ruth que podemos aplicar em nossas vidas. Primeira delas, um passo de fé. Amados, em Ruth, no capítulo 1, nós somos informados de como o sogro de Ruth, como o seu marido e o irmão do seu marido morreram, e então elas se deparam, são 3 viúvas deixadas sozinhas. E naquele tempo, naquela época, queridos, ser viúva era algo difícil. Era muito difícil, queridos. No versículo 14 do capítulo 1 de Ruth, nós somos informados de que a cunhada de Ruth deu um beijo de despedida em sua sogra Noemi, mas Ruth insistiu em ficar com a sogra Noemi. Então, eram 3 viúvas, agora já são 2. Uma abandonou o barco. Uma falou: não, para mim não vai dar. Esse caminho é muito árduo, é muito difícil, eu não vou encarar não. Vou voltar para a minha caminhada. Queridos, por que Ruth ficou, mas Orfa foi para cá? Orfa é o nome da outra mulher, né? Mas Orfa voltou para casa. O que fez com que uma escolhesse ficar e a outra escolhesse voltar? Amados, a Bíblia não é muito clara nisso. Ela não diz: foi por causa disso. A Bíblia não esclarece. Mas nós podemos ver que Ruth escolheu viajar para Judá com Noemi. Ruth escolheu dar um passo de fé. Ela escolheu agir em fé. E quando Noemi tentou desencorajá-la de dar esse passo de fé, Ruth fez uma promessa de aliança com Noemi e disse: olha aqui a aliança, queridos, preste atenção nisso. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Versículo 17 diz: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha a fidelidade dessa mulher, queridos. Olha a lealdade desta mulher. Ela decidiu dar um passo de fé. Ela escolheu um caminho. Ela escolheu servir o Deus de Noemi. Vocês estão aqui, queridos? Vocês estão entendendo que essa atitude de Ruth fez toda a diferença na vida dela? Amados, a outra
a cunhada dela já tinha tomado uma decisão. E muitas vezes, amados, a gente está agindo de uma forma assim, igual ela. Nós entendemos que às vezes, poxa, o caminho não é tão fácil. O caminho não é difícil, a gente vai ter que renunciar, a gente vai ter que abrir mão. E cara, ela fala assim, o que você tiver, eu vou ter. Por onde você andar, eu vou andar. Se você morrer, eu morro também. Então assim, ela estava comprometida. Queridos, a palavra-chave nesse ponto aqui é o compromisso dela com o Deus da sua sogra. Ruth escolheu dar um passo de fé, e em nossas vidas há momentos em que também precisamos dar um passo de fé. Amados, há momentos em que precisamos seguir a liderança do Espírito Santo em nossas vidas, para que Deus possa nos abençoar, ou para que possamos ser uma bênção para outras pessoas. Um passo de fé. Vocês estão aqui, queridos? Amados, se estivermos dispostos a fazer o que Deus quer que façamos, e a ser as pessoas que Ele nos chamou para ser, então precisamos estar dispostos a dar passos de fé. Se nós quisermos viver a vontade de Deus, nós precisamos dar passos de fé. Muitas vezes você vai só andar, irmão. Você não vai saber para onde você está indo, você só está sendo direcionado, está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas para onde eu vou? Queridos, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vá para o lugar que eu irei te mostrar. Ele não tinha falado vá para aquele lugar, ele está falando vá para o lugar que eu irei te mostrar. Então, amados, Abraão creu naquilo a ponto de andar em direção ao lugar aonde Deus estava direcionando ele. Passos de fé. Muitas vezes, amados, nós vamos ter que viver isso, dar passos de fé, ir em direção à vontade de Deus, mesmo sem conhecer esse lugar. Mesmo sem saber, nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós precisamos ver as coisas para saber que aquelas coisas são claras, são de verdade, que realmente existem. Para nós, como discípulos de Jesus, como seguidores de Deus, precisamos continuamente dar passos de fé. Não é só no início, queridos. Eu vou dar um passo de fé, aceitar Jesus. Ei, irmão, esse é só o primeiro passo, mas uma caminhada não é feita de um passo, irmão. Uma caminhada, ela é feita de muitos passos. Para você sair de um determinado lugar e chegar em outro lugar, você vai ter que dar muitos passos, queridos. E com Deus são muitos passos de fé. Passos atrás de passos. Amados, lembram da história em que os discípulos estão no barco de Jesus? Quem lembra? A gente falou de Pedro, né? Lembram que, cara, Jesus Cristo vem caminhando até eles sobre as águas. Aí, amados, Pedro diz, Jesus, eu também quero andar sobre as águas. Né? Jesus diz, saia do barco. Então, amados, Pedro tinha um desejo de andar sobre as águas, e Jesus estava sobre as águas. O que Jesus faz? Saia do barco. Se você quer andar sobre as águas, irmãos, comece a sair do barco. Se você está afim de viver coisas sobrenaturais com Deus, se você está afim de viver coisas incríveis com Deus, comece a sair do barco. Barco é a zona de conforto, é o lugar onde você está seguro. Andar nas águas não, querido, você não sabe o que tem ali, você não sabe se você vai afundar, você só acredita que não vai porque é Jesus que está mandando você sair. É o Senhor que está falando para você sair. Se você quiser seguir Jesus, você tem que sair do barco, porque Jesus não está no barco, Ele está na água. Depois Ele vai para o barco com você. Amados, Jesus está procurando pessoas que querem sair do barco. E eu pergunto para você, quem quer sair do barco aqui? Jesus está atrás dessas pessoas que desejam sair do barco. Amigos, a fé não é um sentimento. Eu sinto que tenho fé, fé não é sentimento, fé é uma escolha. Você pode acordar amanhã de manhã e dizer, é segunda-feira, não estou com vontade de ir trabalhar. Pode ou não pode? Sim ou não? Sim, não estou com vontade de ir trabalhar, não estou com vontade de ir para a escola. Queridos, mas você vai precisar fazer assim mesmo, por quê?
Por quê? Pergunta para mim então. Porque é a coisa certa a se fazer, irmão. Só por isso. Porque é o certo a se fazer. Levantar e ir é a coisa correta a se fazer. Você tem que fazer. Por mais que você não queira fazer, irmãos, faça mesmo assim, porque é a coisa certa de fazer, principalmente se você quiser conseguir pagar as contas do mês. No mês que vem e colocar comida na mesa. Você vai ter que levantar e trabalhar, sim ou não? Né? Ou o dinheiro vai cair, uma notinha de 100 reais. Vai? Não, queridos. Não vai cair. Não, mas eu tenho fé que caia. Eu sou um homem de fé e vai cair. Queridos, tenha fé que Deus vai te dar força para você ter ânimo quando você não tem vontade de ir. Tenha fé para bater naquelas portas aonde você precisa abrir, sabe, aonde o empregador está do outro lado, quando você está procurando um trabalho e essa porta não chega nunca. Acredite. E se eu bater nessa porta? Ah, mas ninguém vai me contratar aqui. E se te contratar, irmão? Já pensou? Já pensou como que funcionaria? Queridos, posso dar um testemunho para vocês? Sim ou não? A empresa que eu trabalho hoje, eu já trabalho há muitos anos lá. E quando eu entrei lá, eu ainda não conhecia Jesus Cristo. Mas eu me lembro que um dia, queridos, eu mandei um currículo e alguém falou que queria conversar comigo. E eu fui fazer essa entrevista e quando eu cheguei na empresa, que eu fui entrevistado, o cara falou o que eu tinha que fazer, tal. Eu saí na garagem, no estacionamento onde estava a minha moto, eu sentei em cima da moto. E cara, eu pedi para Deus. E olha que eu não pedi as coisas para Deus. Eu me achava indigno, lembra que eu já falei isso para vocês? Eu me achava indigno de falar com Deus. Mas ali eu falei, ô Deus, bem que você podia abrir essa porta para mim, né? Bem que você podia me abençoar e eu poder ter esse emprego aqui parece um lugar legal. Desse jeito, eu falando com Deus. Eu falei assim, eu vou te honrar. Cara, eu não honrei Deus no começo. Ele abriu a porta para mim, mas eu não fui fiel à minha palavra. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos? Deus abriu uma porta. E quando eu entrei naquele lugar, eu comecei a me esforçar ao máximo, a dar passos, queridos, que eu me achava no momento incapaz de dar, mas eu comecei a dar passos. E fui crescendo, até chegar numa posição, queridos, diferenciada dentro da instituição. Mas não foi algo que aconteceu por osmose. Não foi algo que alguém olhou para mim, nossa Marcelo, como você é legal, então eu vou te pôr nessa posição. Não, irmão, eu tive que levantar e ir. Tive que dar um passo de fé, tive que acreditar que aquilo era possível, tive que me esforçar para conseguir chegar em determinados lugares. E assim queridos, a gente vai ter que dar passos. Vai ter que sair, você vai ter que dar passos de fé. Poxa, mas eu não sou capacitado, isso não significa que você não pode ser. É muito natural você falar assim, não, mas eu nem vou mandar uma mensagem para aquele lugar porque eu não sou capacitado. Mas aí, queridos, e se Deus quiser colocar você naquele lugar para te capacitar? Já parou para pensar nisso? Que às vezes, queridos, Deus está te colocando em determinados lugares, não é porque você é bom para estar lá, é que Ele quer que você esteja lá para você ser bom. E Deus vai trabalhando e vai desenvolvendo, então Ele vai te conectando a pessoas, vai te inserindo em lugares aonde você vai se relacionando e vai melhorando. Dia após dia você vai melhorando. Então, amados, nós podemos escolher fazer coisas que não temos vontade só porque é a coisa certa. E Jesus diz, você pode escolher se quer agir com fé. Você pode escolher, amados, se a tua atitude vai ser uma atitude em fé ou não. Quando foi a última vez que você deu um passo de fé? Que passo de fé Deus está sugerindo que você dê agora? Às vezes Deus está te instigando, queridos, para você dar um passo de fé e você está receoso. Será que eu faço? Nossa, mas eu já tomei tanta invertida, já me dei mal tantas vezes, já me decepcionei tantas vezes, já me machuquei tantas vezes, mas Deus está falando para você, que tal você dar um passo de fé? Que tal você acreditar que eu estou no controle e posso fazer?
Queridos, Ruth, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia antes. Versículo 12 diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Cara, você vê assim que a atitude de fé de Ruth já estava repercutindo no meio do povo onde ela estava se inserindo. Então, aquele povo já estava olhando assim: caramba, essa mulher é estrangeira, mas tem mais fé do que muitos que aqui estão. Vocês conseguem entender, queridos, que a atitude dela começou a repercutir, começou a chamar a atenção de outras pessoas? Ruth não apenas dá um passo de fé, mas também vai além. Ela entrega a sua vida a Deus. Ela não só age, ela não só fala, sogra, estou contigo, mas ela fala: sogra, eu estou contigo e o teu Deus é o meu Deus. Ela vai além, queridos. Ela entrega a sua vida a Deus, e na promessa da aliança de Ruth a Noemi, havia também total compromisso com Deus. Então, o primeiro passo aqui, a primeira lição é um passo de fé, o segundo é um compromisso com Deus. Compromisso, queridos. Ruth não assumiu um compromisso indiferente. Ruth não disse: Noemi, irei com você porque não tenho nada melhor para fazer agora. Quero deixar minhas opções em aberto. Se eu encontrar algo melhor mais tarde, você estará por sua conta. Amados, muitas vezes nós estamos fazendo isso em nossas alianças com Deus. Nós estamos dizendo: Deus, eu caminho contigo enquanto eu não tenho nada melhor para fazer. Estou nesse lugar porque ainda não tem um outro lugar melhor. Queridos, mas aliança é aliança, não se quebra. Imagine, eu caso, falo para minha mulher: estou com você até o dia que eu encontrar uma outra mulher. Já pensaram? Que bonito. Mas a aliança que nós temos, ela diz que até que a morte, ela falou, até que a morte nos separe. A nossa aliança, queridos, ela não se rompe, ela não se quebra. Se você tem aliança com Deus, querido, você não pode negociar essa aliança com Deus. Isso significa que você tem um compromisso com Deus. Você é fiel, você é leal. Essa mulher, ela demonstrou lealdade. A sua sogra, a situação que ela estava vivendo, mas principalmente lealdade a Deus. Um Deus que ela tinha acabado de conhecer, irmãos, porque ela não servia esse Deus antigamente. Ela veio conhecer esse Deus. Então, amados, Ruth disse: estou deixando tudo e todos para trás. Tudo do meu passado, os meus pais, os meus amigos, estou deixando tudo para trás porque quero ir com você e servir o verdadeiro Deus que você serve. Olha o que ela está falando. Ela fez o que Abraão fez, deixou sua parentela para trás e foi seguir os caminhos que Deus tinha proposto para ele e para ela, né? Então, amados, ela diz assim, que nem mesmo a morte iria impedir. Esse é um passo de fé e um compromisso real. Não me importa se isso me mata, estou comprometido. Não me importa o que terei que viver, eu estou comprometido. Muitas vezes nós estamos seguindo caminhos porque ele é bom, mas a hora que estreita, queridos, aí a gente não quer mais seguir por eles. Não quer mais seguir, queridos. Amados, estudar é bom? Hã? Não. Estudar, queridos, é muito bom. Não é fácil. Vamos colocar um parênteses. Não é fácil, mas é muito bom. Graças ao estudar, nós não somos ignorantes, amém, queridos? Porque vou dizer uma coisa, a ignorância é triste. Então assim, queridos, o fato de a gente se esforçar para estudar, nos leva a lugares que a ignorância não nos leva. E faz a gente viver coisas que a ignorância também não faz. Então, amados,
Agora é fácil estudar? Não. É fácil você acordar às vezes, tipo, você tem que ficar até horas da noite para fazer lá um trabalho de conclusão de curso, né? É difícil. Às vezes a madrugada, às vezes o final de semana, sabe? Não tem mais hora, não tem, come ali em cima dos cadernos, dos livros, tudo. Não é fácil, gente. Mas faz a diferença na vida de algumas pessoas. Leva essas pessoas a viver em outros níveis, outros patamares. Vocês estão aqui, queridos? Pastor, eu não gosto. Tudo bem. Não estou falando para você gostar ou não gostar. Estou falando que independente de gostar, faça, porque é importante. Não estou dizendo ame. Se você amar é melhor, vai ser mais doce o negócio, né? Ou pode ser amargo. Mas, remédio é bom. Alguns deles são amargos pra caramba, né? Mas se você está doente, você tem que tomar, né? E vai tomar, vai te fazer bem. Então, queridos, ensino é assim. Capacitação é assim. Tem lugares que não são legais de atravessar, mas a gente tem que fazer, tem que estar, tem que andar, tem que caminhar, queridos, não pode parar. Porque os dias vão andar do mesmo jeito, você querendo ou não querendo, né? A gente vai sim, sabe, daqui um pouco olhar para trás, nossa, mas eu era só uma criança nessa foto. E de repente você olha, nossa, eu nem sou mais uma criança. Já tenho responsabilidades. Tem que cuidar da minha casa, tem que pagar as contas, né? E quando você tem que pagar as contas, irmãos, as contas não querem nem saber se você gosta de trabalhar ou não gosta. Elas vão chegar. Independente se você é fã de trabalhar ou não é fã de trabalhar, sabe? Não está nem aí. Você pode não gostar de trabalhar, elas vão chegar e vão bater a tua porta. Ei, cheguei. Né? Bem feliz da vida. Queridos, as coisas funcionam assim. Então a gente precisa ter entendimento que determinadas atitudes, determinados compromissos, determinadas alianças, elas nos levam a patamares diferentes. Elas fazem com que a gente viva coisas diferentes. Mas eu preciso não perder a esperança, queridos, porque às vezes eu estou passando por momentos difíceis. Às vezes eu estou passando por tribulações, mas acreditem que dias melhores virão. Dias melhores virão. Chegará o dia em que você vai sentar e respirar. Passou. Eu falei quinta-feira, ciclos. É isso, querido, são ciclos. Fases. É isso mesmo, são fases. Momentos. Momentos. Isso significa que eles passam, irmão. A pergunta é se você passa. Vocês estão entendendo, queridos? Porque pode ser que você não passe e tenha que fazer tudo de novo. Às vezes, queridos, a gente vai para a escola e estuda um ano inteirinho. Vai bem em matemática, não, vamos deixar a matemática de lado. Vai bem em educação física, vai bem em artes, vai bem em ciência, vai bem não sei o quê. Aí, de repente, reprova em matemática. Sabe o que vai acontecer, irmão? O ano que vem você vai ter que fazer matemática, português, ciências, química, tudo de volta, mesmo que você tenha ido bem. Isso nos ensina algo muito importante. Que se você for mal em uma área, ela vai prejudicar todas as outras. Vocês estão aqui, queridos? Então, se não houver um equilíbrio, se não houver uma dedicação para eu vencer todas as áreas, uma única área pode me derrubar. E pode fazer com que eu passe por todo o processo novamente. Às vezes nós vemos pessoas vivendo anos e anos e anos a mesma história, queridos. Mas não é porque ela é uma pessoa ruim. É porque ela não consegue vencer uma área da sua vida. Uma única área. E é isso que nós temos que entender, queridos. Damos passos de fé, temos compromisso com Deus. E andamos conforme a vontade de Deus, queridos. Amados, Ruth capítulo 3, versículo 9, nos diz que um homem chamado Boaz era parente redentor de Ruth. Redentor, ela é uma palavra que não ouvimos muito. A palavra redimir na Bíblia é usada para descrever o pagamento da dívida de alguém.
Então, um redentor era alguém, queridos, que assumia a responsabilidade da dívida de alguém, que não podia pagar essa conta. Naquela época em Israel, cada família possuía uma parte da terra, eles herdaram uma parte da terra, e que Deus deu aos israelitas. Uma lei redentora de parentesco fazia duas coisas. Primeiro, protegia as famílias pobres de perderem as suas terras e de não conseguirem recuperá-las. E em segundo lugar, a lei protegia as viúvas da pobreza. Então, era uma lei que protegia as pessoas. Se um homem morresse e deixasse uma viúva sem filhos, sem meios de sustento, porque assim, se o pai morria, o filho assumia a responsabilidade sobre aquela família. Mas se o pai morria e não tinha filhos, a lei do parente redentor, ela era aplicada sobre essa família. Queridos, de acordo com esta lei do parente redentor, o seu parente mais próximo tinha a responsabilidade de comprar a sua terra de volta, casar com a viúva e sustentá-la. Era a lei que eles seguiam, e o parente resgatador não poderia tomar essa decisão sozinho. Ele não poderia tomar essa decisão de redimir sozinho. A viúva, a pessoa que estava precisando ser redimida, ela tinha que pedir que comprasse de volta as terras do seu marido. Ela tinha que chegar ao parente redentor e falava: ei, você é o meu parente redentor, você pode comprar as terras do meu marido. Queridos, então foi isso que Ruth nessa história fez. Ela pediu para ser redimida. E aqui tem algo surpreendente, irmãos. O mais surpreendente é que esta é uma imagem do Antigo Testamento que nos mostra exatamente o que Jesus faz por nós hoje. Queridos, você não pode ser redimido se você não pede para Jesus. Jesus não pode atuar na sua vida, não pode tocar na sua vida se você não se submete e abre o teu coração para Ele. Amados, Jesus, Ele é o nosso Redentor, assim como Boaz foi Redentor de Ruth. O Redentor de Ruth tinha que ser um parente de sangue. Jesus veio à terra como um ser humano, Ele assumiu carne e sangue para poder nos redimir. Efésios 1, versículo 7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, assim como Ruth teve que pedir a Boaz para resgatá-la, amados, nós temos que pedir a Jesus Cristo para nos redimir. Nós temos que nos arrepender, nós temos que reconhecer que precisamos de ajuda, que precisamos de salvação. Ele não faz isso a menos que peçamos, mesmo nos amando tanto. Vocês estão aqui, queridos? Mesmo nos amando tanto, Ele não vai fazer aquilo que vá contra a tua vontade. A esperança encontrada aqui, queridos, para nós na história de Ruth. Deus nos mostrou como podemos ser redimidos por Jesus, como podemos ser curados, como podemos ser salvos. Não importa onde nós estejamos na vida, mesmo quando sentimos que toda a esperança se foi, quando nos sentimos culpados, quando nos sentimos envergonhados pelo que fizemos, a esperança aqui. Amados, preste atenção no que eu vou te falar. Talvez pessoas tenham te machucado, talvez pessoas tenham te decepcionado, talvez você esteja estressado, frustrado com a vida. A esperança aqui, queridos, não importa o que tenha acontecido em sua vida, Jesus está disposto a redimi-lo e trazer bênçãos para a sua vida. Queridos, Boaz, ele mostra, ele nos ensina, através da história de Ruth e Boaz, nós podemos aprender, queridos, como que funciona esse processo. Ruth precisou dar um passo de fé. Ela precisou assumir uma responsabilidade, um compromisso com o Deus que ela resolveu seguir. E esse Deus, queridos, providenciou o Redentor. Esse Deus providenciou o Redentor e ela pediu para ser redimida por aquele que podia pagar as dívidas dela. E ela foi abençoada pela atitude dela. Amados, Ruth casou-se com Boaz. Então assim, o nosso relacionamento com Jesus é como um casamento.
É um relacionamento, queridos, de intimidade. A igreja, ela é chamada de noiva de Cristo. Eu e você somos a igreja. Então, queridos, nós somos a noiva de Cristo. Foi Ruth quem pediu para ser redimida. O mesmo acontece comigo, acontece com você. Jesus não forçará a ter um relacionamento com Ele, e Ele não nos tornará cristãos, a menos que lhe peçamos. Precisamos pedir, precisamos acreditar nisso, precisamos desejar isso. Para sermos redimidos, precisamos pedir a Jesus para entrar em nossas vidas. Quando você se casa, queridos, com alguém, você compromete a sua vida com essa pessoa. Deixa todos os outros para trás. A pessoa com quem você se casa deve se tornar a pessoa mais importante para você. Depois do Senhor, é claro. Mas, amados, a mesma coisa acontece com o seu relacionamento com Jesus. Você entrega a sua vida a Ele, e Ele se torna a pessoa mais importante para você. Ele é prioridade. E nada mais deve ficar entre você e Jesus Cristo. É um compromisso de aliança entre você e Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão aqui, queridos? Amém? Nossa, eu estou falando de uma redenção. Parece que vocês estão tristes por ser redimidos pelo Senhor. Vamos mudar. Vamos mudar a história então, amém? Amém? Não vamos mudar, não. Vamos manter a história. Por quê? Porque uma deu um passo de fé, uma assumiu um compromisso. Uma pediu para ser redimida, a outra não. E isso acontece comigo e com você. Nós temos o mesmo direito em Jesus Cristo. Mas alguns de nós serão muito abençoados, outros não. Alguns de nós seremos resgatados, irmãos, outros não. Mas não é porque nós não temos opção, nós temos. Não é porque nós não temos o direito, nós temos. Ele já pagou o preço. Mas Ele só nos resgata se a gente pedir. Ele só nos resgata se a gente levantar a mão e falar: eu quero, Senhor. Eu quero. Você pode estar vivendo com a sua vida como órfã. Você deve, queridos, você tem um Redentor que deseja trazer bênçãos para a sua vida. Seu Redentor, Jesus, quer que você seja abençoado, quer que você experimente a totalidade. Ele quer que você encontre sua esperança nele. A sua esperança está no Senhor. A sua esperança está nessa aliança de amor. Queridos, é ela que nos guia, nos direciona. Deus quer que você viva uma vida de fé. Deus quer que você esteja comprometido com Ele, para que Ele possa te abençoar. Queridos, Deus tem desejo sim de abençoar você. Deus tem desejo sim, queridos, de te fazer prosperar, de te levantar, de te resgatar. A última coisa que vemos em Ruth é que ela estava disposta a se humilhar, e eu estou acabando, queridos. Repetidas vezes na Bíblia, Deus diz coisas como: se você se humilhar, então eu exaltarei. Deus odeia o orgulho, mas Ele ama a humildade. Ruth disse a Noemi, Ruth 2:2 diz: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ei, amados, aí a Noemi fala: vá, minha filha, respondeu. Ruth estava disposta a ser como uma mendiga, queridos, recolhendo as sobras da colheita. Ao fazer isso, ela estava deixando o mundo inteiro saber que eu não tenho comida suficiente para comer. Ela estava se humilhando, e ela não precisava, queridos, fazer isso. Ela não precisava, mas ela fez. Ruth 2:10, ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos? Olha só, queridos, o que ela vive em seguida. Por que eu achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo como uma estrangeira? Queridos, Deus se importa comigo, Ele se importa com você. Ruth 2:13 diz: e disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Ei, amados, ela estava se colocando diante do Senhor em humildade. Estava reconhecendo quem era ela, reconhecendo a limitação dela, reconhecendo que ela não conseguia sozinha. Ruth também foi humilde em sua obediência. Ela obedeceu de bom grado as instruções que a sua sogra lhe deu. Então, amados, nós temos que ser humildes para obedecer.
para receber uma direção e seguir a direção, entendendo que Deus tem o melhor para nós, que Deus está nos guiando por esses caminhos, está nos levando para um lugar melhor, aonde nós podemos, queridos, colher os frutos da nossa obediência. Se ela não tivesse se humilhado para obedecer a Noemi, Ruth não teria sido abençoado por Deus. O problema, amados, é que o orgulho é uma área para a qual todos podemos ser cegos. Todos nós podemos cegar diante do orgulho. Não achamos que tenhamos problemas com orgulho, mas o orgulho pode nos impedir de nos humilharmos diante do Senhor. O orgulho pode nos cegar. A história de Ruth, ela não termina com Ruth e Boaz. Eles tiveram um filho chamado Obed, que tem um filho chamado Jessé, que tem um filho chamado Davi, que se torna o maior rei de Israel. Você vê, queridos, que a atitude humilde de uma pessoa fez com que uma geração toda fosse abençoada. Às vezes a tua atitude, queridos, de humildade abençoa as próximas gerações, aqueles que estão vindo depois de você, assim como o orgulho impede que essa bênção chegue até eles. Amados, e a história também não termina em Davi, porque Davi teve filhos, e eles tiveram filhos, e então um dia, um dos descendentes de Davi, chamado Maria, tem um filho chamado Jesus, que se torna parente redentor de todos os que convido para entrar em suas vidas. Você conseguiu entender que a obediência de Ruth, a humildade de Ruth, o passo de fé de Ruth, o compromisso de Ruth com Deus, queridos, permitiu que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, levantando as nossas mãos e glorificando o nome do Senhor, com a esperança de que somos salvos, com a esperança que temos um lugarzinho guardadinho do lado do Pai. Você consegue entender que a atitude de uma pessoa pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas, de uma multidão de pessoas? Às vezes a tua atitude, queridos, de humildade, pode te levar a viver coisas incríveis na sua geração, mas não só na sua geração, porque pode deixar um legado, queridos, para muitas outras gerações que virão depois de você, serão abençoados através da sua vida. Mas é necessário ter um passo de fé, é necessário, queridos, ter um compromisso com Deus, é necessário obedecer a direção que o Senhor está dando. Amados, Jesus estava disposto a se humilhar, assim como Ruth, ele também estava disposto a se humilhar, ele deu a sua vida para que você e eu pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, irmãos. Amados, teve um preço, não foi de graça, ele deu isso para mim e para você de graça, mas ele pagou o preço, e o preço foi caro. Na cruz ele suportou o castigo que deveria vir sobre mim e você, pagou o preço por nossos pecados, queridos. Seu sangue foi derramado para nos dar vida, vida eterna. O sangue de Jesus naquela cruz nos concede vida, irmãos. A história de Ruth é uma história importante de amor, fé na aliança. É um passo de fé, um compromisso com Deus e uma humilhação de si mesmo. A esperança encontrada aqui, queridos, é que todos nascemos como Ruth. Eu e você, todos nós nascemos como Ruth, um estranho, uma estranha na família de Deus, mas Jesus, Ele está disposto a nos redimir, se a gente pedir a Ele. Jesus está disposto, queridos, a mudar, a fazer diferente, a nos abençoar e abençoar aqueles que virão depois de nós, através das nossas atitudes. Então, irmãos, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Eu quero te convidar a acreditar que Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Mas nós precisamos, assim como Ruth, ter esse passo, ter essa atitude, dar esse passo de fé, a ter esse compromisso com Deus, obedecê-lo e se humilhar diante deles.
Eu quero fazer uma oração te convidando a entregar a sua vida a Jesus, a dar esse passo de fé na presença do Senhor. Amados, esse é um momento especial, esse é um momento diferenciado. É um momento onde nós entregamos as nossas vidas a Jesus, onde nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa necessidade de um resgatador. Reconhecemos que precisamos dele como Senhor em nossas vidas. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você deseja fazer essa oração, dar esse passo de fé, se coloca de pé, queridos, e faça uma oração comigo. Com seus olhos fechados, irmãos, crendo no teu coração, repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus. E o Senhor morreu na cruz por mim. Essa noite, Senhor, eu entrego a minha vida a ti. Reconheço que tu és Deus. E que tu és o Senhor, o Salvador da minha vida. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer, Pai, por esse tempo. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pelas pessoas que aqui estão. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos resgatados. Nós te agradecemos porque tu és bom e o Senhor permite que sejamos resgatados. No nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoa. Nos abençoa a viver a tua vontade. Nos abençoa a andar conforme os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, nós glorificamos a Ti, exaltamos o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Santo, 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 pode vir. Esteja em oração por alguns minutinhos, queridos. Nós iremos cear daqui um pouco. Derebatsu de cantoriar rabashi de ararabash. De andranarabasere de arabarabado de cantoriar rabashi. Nós entramos num tempo, queridos, onde Deus vai restabelecer. Deus vai restabelecer ministérios, Deus vai restabelecer chamados, Deus vai restabelecer unção. Esse é o tempo onde Deus vai começar a chamar seus filhos para fazer como fez com Pedro. Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas. Nós seremos tomados pela presença de Deus de uma forma que nós não vivemos ainda. E Deus está realinhando, está reestruturando. Esse trabalho ele já começou, ele já tem estado em andamento, Deus já está fazendo a obra dele. E Deus vai começar, queridos, a abençoar. Deus vai começar a entregar aos teus filhos as respostas de suas atitudes, de sua lealdade, de sua obediência, de sua fé. Oh, lere cantoria basore de arabati cantuia rabase. De arabasu de abenca. De rabatsu de arabase de ababara. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Começa a declarar essa canção, queridos. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma.
Santo, 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 santo. Queridos, há um ano nós estávamos numa reunião com um profeta aqui na igreja. E esse profeta, ele disse que Deus estava preparando um casal. Deus estaria levantando eles no tempo oportuno. Eu quero chamar o líder Sérgio Jeruse aqui. Nós estaremos ungindo eles como presbítero dessa igreja. Sobe por lá. Nós passamos um tempo muito grande de oração para que Deus testificasse a vontade dele, o tempo certo e a hora certa. Hoje de manhã eu fiz uma oração e ontem você me falou: pastor, amanhã eu não vou estar no culto. E eu fiz uma oração: Senhor, se é o momento, o líder só vai mudar e vai estar no culto. E de repente eu cheguei ali e eu entendi que a hora é agora. Esse é o tempo em que vocês se colocam debaixo da unção que Deus tem para vocês, algo que vocês já vivem, algo que vocês já fazem, e Deus só está reconhecendo a obra de vocês. Se coloquem em joelho. Querido Deus, em nome de Jesus, debaixo da autoridade que a mim foi estabelecida, eu derramo do teu óleo sobre a cabeça do teu filho e unjo ele como presbítero dessa igreja. Líder, eu te unjo como presbítero dessa igreja. Assim também faço sobre a vida da Jeruse, declarando que a partir de hoje essa unção está sobre a vida dela. Como foi dito, é algo que eles já viviam e o Senhor só está derramando óleo sobre vocês agora. Em nome de Jesus nós oramos para que Deus capacite, para que Deus mantenha-os no centro da vontade deles, e que em momento algum vocês sejam roubados em seu coração, porque foi derramado óleo sobre a cabeça de vocês. No nome de Jesus, que vocês entendam que este é um óleo que leva vocês para um lugar mais baixo que todos. Vocês vão ter que cavar para achar a água, vocês vão ter que ir mais longe. Em nome de Jesus Cristo, coloca a tua glória sobre a vida deles, Pai. No nome de Jesus Cristo, coloca, Pai, a tua unção, a capacitação sobre a vida deles. Dá autoridade no nome de Jesus Cristo para que eles cumpram o propósito que o Senhor tem sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Queridos, estendam suas mãos para cá. Queria que vocês repetissem uma oração comigo. Em nome de Jesus, reconhecemos a unção que é derramada por Deus sobre a vida do Líderson e da Jeruse, e no nome de Jesus nos comprometemos a honrá-los e a obedecer aquilo que o Senhor nos instruiu através da vida deles. Em nome de Jesus te agradecemos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós selamos esse momento e declaramos o sangue de Jesus sobre a vida dos teus filhos. Que esse novo tempo venha sobre eles e que a tua vontade seja feita de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o Senhor, queridos. Que já está Santo, 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 santo Deus, recantoriar. Posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como
Deus, mais que em nome de Jesus Cristo. Queridos, como eu disse para vocês, Deus está restabelecendo. Deus vai reestruturar, vai colocar, vai devolver. Vocês verão isso acontecendo de uma forma diferente, mas de uma forma poderosa. Eu peço para você que você continue em oração. Tem pessoas que Deus já falou no coração. Você sabe, Deus já está falando com você. Só permaneça em oração. Deus conhece o teu coração e Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. De todas as coisas. Não tenta acelerar, não tenta viver coisas que ainda não é o tempo. Mas esteja pronto para viver. Esteja exercendo aquilo que você deseja viver. Porque, queridos, Deus promove quem faz. Então faça, esteja no lugar aonde você deseja estar. Que eu tenho certeza que aquele que conhece teu coração irá responder às tuas orações. Em nome de Jesus. Nós iremos servir a ceia. E eu acredito que a ministração da ceia ela já foi feita durante toda essa palavra. Há um Senhor que nos perdoou. Há um Senhor que deu a sua vida por nós. E Ele nos convida a sentar à mesa com Ele. Ele nos convida a cear. E queridos, o que me impede isso? É se eu não me arrependo dos meus pecados. Se eu tenho atitudes, se eu tenho comportamentos que eu sei que desagradam ao Senhor. Algumas dessas coisas talvez você esteja lutando para vencer. Talvez você não esteja conseguindo vencer, mas você está lutando. Agora tem outras que a gente sabe que existe, mas a gente não faz. Então, amados, ora agora. Pai, me perdoa pelo meu pecado, me ajuda a melhorar, me ajuda a vencer isso na minha vida, me ajuda a estar no lugar que o Senhor deseja para mim. Então eu te convido a estar, a sentar, a cear conosco, a estar à mesa com a gente nesta hora, porque esse é o momento que nós lembramos, recordamos o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Este é o momento, queridos, que nós celebramos Jesus, aonde nós agradecemos ao Senhor por tanto amor, por ter nos amado tanto, de uma maneira imensurável. E nós celebramos através da ceia, a participar desse momento, a comer o pão, a beber o suco. Nós estamos lembrando que Jesus Cristo deu o seu corpo, deu o seu sangue, deu a sua vida por amor a nós. Nós lembramos que Jesus Cristo ressuscitou e nós fazemos isso em memória ao Senhor até o dia que Ele voltar. Até o dia que Ele voltar, nós estaremos fazendo, celebrando e reconhecendo, queridos, que Ele nos salvou e Ele nos libertou das garras de Satanás. Então eu quero te convidar a cear, a celebrar esse momento. Eu vou convidar o pessoal que está na diaconia hoje a entregar a ceia. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
esquecer o que fizestes por mim, como o alto céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Santo, 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 santo. Pai, no nome de Jesus, colocamos diante de ti o pão e o suco. O pão que representa o corpo de Cristo, o suco que representa o sangue de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, por ter, Pai, proporcionado a nós esse momento, aonde nós reconhecemos a grandeza de Jesus, aonde nós podemos sentar à mesa e celebrar Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, o pão, abençoa o suco. Queridos, coma do pão, beba do suco e celebre Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Santo, 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 santo és tu, Jesus. Distante de ti, Senhor, Não posso viver, não vale a pena existir. escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. Não tem como, Pai, viver sem a sua presença. não posso viver, Não vale a pena existir. escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Santo, santo, santo. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Querido Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, exaltamos o Teu santo nome e Te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença e celebrarmos o nome de Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu santo nome. Aplaudo bem forte o Senhor, queridos. Receba a adoração, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba as nossas palmas. Aleluia! Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Deus é muito bom. Vamos orar para nós encerrarmos, queridos. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levante uma das suas mãos, com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja com você, que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa, que você possa, assim como Ruth, dar passos de fé, assumir um compromisso com o Senhor e se humilhar diante da presença de Deus. E o pessoal do Boas-Vindas está pulando lá atrás, porque eu esqueci de chamá-los, mas você que nos visita hoje pela primeira vez, não vai embora sem passar no balcão do Boas-Vindas, deixar o teu nome, deixar um telefone, fazer esse contato com a gente, tá bom? Nós queremos te entregar um presente, se você desejar orar contigo, tá bom? Dá um forte abraço em alguém que está do teu lado, diz para ele assim: Jesus ama muito você, amém, glória a Deus.